O 18 Brumário de Luís Bonaparte capítulo 5º. Uma vez superada a crise revolucionária e abolido o sufrágio universal, irrompeu novamente a luta entre a Assembleia Nacional e Bonaparte. A Constituição fixara em 600 mil francos o estipêndio de Bonaparte. Dentro de pouco mais de 6 meses após sua posse ele conseguiu elevar para o dobro essa importância, pois Odilon Barrot arrancou da Assembleia Nacional Constituinte uma verba suplementar de 600 mil francos para despesas ditas de representação. Depois do 13 de junho, Bonaparte provocara solicitações semelhantes, sem, contudo, despertar o apoio de Barrot. Agora, depois de 31 de maio, valeu-se imediatamente do momento favorável para fazer com que seus ministros propusessem à Assembleia Nacional uma lista civil de 3 milhões. Uma longa vida de vagabundagem aventureira dotara-o de sensíveis antenas para sondar os momentos de fraqueza em que poderia extorquir dinheiro de seus burgueses. Praticava uma chantagem regle. A Assembleia Nacional violara a soberania do povo com sua ajuda e aquiescência. Ele ameaçava denunciar esse crime ao Tribunal do Povo a menos que a Assembleia afrouxasse os cordões da bolsa e comprasse seu silêncio por 3 milhões anuais. A Assembleia despojara 3 milhões de franceses do direito de voto. Ele exigia para cada francês posto fora da circulação 1 franco em moeda circulante, ou seja, precisamente 3 milhões de francos. Ele, o eleito de 6 milhões, reclamava indenização pelos votos que, segundo declarava, tinham-lhe sido retrospectivamente roubados. A comissão da Assembleia Nacional repeliu o inoportuno. A imprensa bonapartista ameaçou. Podia a Assembleia Nacional romper com o presidente da República em um momento em que rompera definitivamente no fundamental com a massa da nação? Rejeitou a lista civil, é verdade, mas concedeu, por essa única vez, uma verba suplementar de 2.160.000 francos. Tornou-se assim culpada da dupla fraqueza de conceder verbas e demonstrar ao mesmo tempo, com sua irritação, que o fazia a contragosto. Veremos mais adiante para que fins Bonaparte necessitava do dinheiro. Após esses sucessos vexatórios, que seguiram imediatamente a abolição do sufrágio universal e nos quais Bonaparte substituiu a atitude humilde que adotará durante a crise de março e abril pela impudência desafiadora do parlamento usurpador, a Assembleia Nacional suspendeu suas sessões por 3 meses, de 11 de agosto a 11 de novembro. Em seu lugar deixou uma comissão permanente de 28 membros, que embora não incluísse nenhum bonapartista incluía alguns republicanos moderados. A comissão permanente de 1849 incluíra apenas homens do Partido da Ordem e bonapartistas. Mas naquela época o Partido da Ordem se declarava firmemente contrário à Revolução. Desta vez a República Parlamentar declarou-se firmemente contrária ao presidente. Depois da lei de 31 de maio, era este o único rival com que se defrontava ainda o Partido da Ordem. Quando a Assembleia Nacional reuniu-se novamente em novembro de 1850, parecia que em vez das mesquinhas escaramuças que tivera até então com o presidente, uma grande luta implacável, uma luta de vida ou de morte entre os dois poderes, tornará-se inevitável. Da mesma forma que em 1849, também durante o recesso parlamentar desse ano, o Partido da Ordem fragmentara-se em facções distintas, cada qual ocupada com suas próprias intrigas de restauração, que haviam adquirido novas forças com a morte de Luís Felipe. O rei legitimista Henrique V chegará a nomear um ministério formal, que residia em Paris e do qual participavam membros da comissão permanente. Bonaparte, por sua vez, tinha assim o direito de empreender uma excursão pelos departamentos da França e, dependendo da recepção que encontrava nas cidades que honrava com sua presença, divulgar, mais ou menos veladamente ou mais ou menos abertamente, seus próprios planos de restauração e cabalar partidários. Nessas excursões que o grande moniteur oficial e os pequenos moniteurs privados de Bonaparte tinham naturalmente que celebrar como triunfais, o presidente era constantemente acompanhado por elementos filiados à Sociedade de 10 de dezembro. Essa sociedade originou-se em 1849. A pretexto de fundar uma sociedade beneficente, o lumpenproletariado de Paris fora organizado em facções secretas, dirigidas por agentes bonapartistas e sob a chefia geral de um general bonapartista. Lado a lado com roéis decadentes, de fortuna duvidosa e de origem duvidosa, lado a lado com arruinados e aventureiros rebentos da burguesia, havia vagabundos, soldados desligados do exército, presidiários libertos, forçados foragidos das galés, chantagistas, saltimbancos, lazarani-punguistas, trapaceiros, jogadores, maquiriaus, donos de bordéis, carregadores, literati, tocadores de realejo, trapeiros, amoladores de facas, soldadores, mendigos, em suma, toda essa massa indefinida e
desintegrada atirada de seca em Meca que os franceses chamam La Bohème. Com esses elementos afins Bonaparte formou o núcleo da Sociedade de 10 de dezembro. Sociedade beneficente no sentido de que todos os seus membros, como Bonaparte, sentiam necessidade de se beneficiar às expensas da nação laboriosa, esse Bonaparte, que se erige em chefe do lumpenproletariado, que só aqui reencontra, em massa, os interesses que ele pessoalmente persegue, que reconhece nessa escória, nesse refúgio, nesse rebotalho de todas as classes a única classe em que pode apoiar-se incondicionalmente, é o verdadeiro Bonaparte, o Bonaparte sans phrase. Velho e astuto Rouet, concebe a vida histórica das nações e os grandes feitos do Estado como comédia em seu sentido mais vulgar, como uma mascarada onde as fantasias, frases e gestos servem apenas para disfarçar a mais tacanha vilania. Assim foi na sua expedição a Estrasburgo, em que um corvo suíço amestrado desempenhou o papel da águia napoleônica. Para sua irrupção em Boulogne veste alguns lacaios londrinos em uniformes franceses. Eles representam o exército. Na sua sociedade de 10 de dezembro reúne 10.000 indivíduos desclassificados, que deverão desempenhar o papel do povo como Nick Bottom representará o papel do leão, em um momento em que a própria burguesia representava a mais completa comédia, mas com a maior seriedade do mundo, sem infringir qualquer das condições pedantes da etiqueta dramática francesa, e estava ela própria meio iludida e meio convencida da solenidade de sua própria maneira de governar, o aventureiro que considerava a comédia como simples comédia tinha forçosamente que vencer. Só depois de eliminar seu solene adversário, só quando ele próprio assume a sério o seu papel imperial, e sob a máscara napoleônica imagina ser o verdadeiro Napoleão, só aí ele se torna vítima de sua própria concepção do mundo, o bufão sério que não mais toma a história universal por uma comédia e sim a sua própria comédia pela história universal. O que os ateliês nacionais eram para os operários socialistas, o que os gardes mobiles eram para os republicanos burgueses, a Sociedade de 10 de dezembro, a força de luta do partido característico de Bonaparte, era para ele. Em suas viagens, os destacamentos dessa sociedade, superlotando as estradas de ferro, tinham que improvisar público, encenar entusiasmo popular, urrar vive imperior, insultar e espancar republicanos. Tudo, é claro, sob a proteção da polícia. Nas viagens de regresso a Paris tinham que formar a guarda avançada, impedir ou dispersar manifestações contrárias. A Sociedade de 10 de dezembro pertencia-lhe, era obra sua, ideia inteiramente sua. Tudo mais de que se apropria é posto em suas mãos pela força das circunstâncias, tudo mais que fazer obra das circunstâncias ou simples cópia dos feitos de outros. Mas o Bonaparte que se apresenta em público perante os cidadãos com frases oficiais sobre a ordem, a religião, a família e a propriedade, trazendo atrás de si a sociedade secreta dos Sufterles e Spiegelbergs, a sociedade da desordem, da prostituição e do roubo. Esse é o verdadeiro Bonaparte, o Bonaparte autor original, e a história da Sociedade de 10 de dezembro é a sua própria história. Haviam ocorrido casos, porém, de um outro representante do povo pertencente ao Partido da Ordem cair sob os porretes dos decembristas. Mais ainda, Ion, o comissário de polícia destacado para a Assembleia Nacional e encarregado de velar por sua segurança, baseando-se no testemunho de um certo Alais, denunciou à comissão permanente que uma facção decembrista resolvera assassinar o general Changarnier e Dupin, presidente da Assembleia Nacional, tendo já designado os indivíduos que deveriam perpetrar o feito. Compreende-se o pavor do senhor Dupin. Parecia inevitável um inquérito parlamentar sobre a Sociedade de 10 de dezembro, ou seja, a profanação do mundo secreto de Bonaparte. Pouco antes de se reunir a Assembleia Nacional, porém, este último previdentemente dissolveu a sua sociedade. Mas claro que só no papel, pois em um longo memorial apresentado em fins de 1851 o chefe de polícia Carlier tentava ainda em vão convencê-lo de dissolver realmente os decembristas. A Sociedade de 10 de dezembro deveria continuar como exército particular de Bonaparte até que ele conseguisse transformar o exército regular em uma Sociedade de 10 de dezembro. A primeira tentativa de Bonaparte nesse sentido ocorreu pouco depois de a Assembleia Nacional entrar em recesso, e foi financiada precisamente com as verbas que acabará de extorquir dela. Na sua qualidade de fatalista, ele vivia e vive ainda imbuído da convicção de que existem certas forças superiores às quais o homem, e especialmente o soldado, não pode resistir. Entre essas forças estão, antes e acima de tudo, os charutos e o champanhe, as fatias de peru e as salsichas feitas com alho. Consequentemente, começou por obsequiar oficiais e suboficiais em seus salões no Eliseu com charutos e champanhe, aves frias e salsichas feitas com alho.
A 3 de outubro repetiu essa manobra com a massa das tropas na revista de setor Maur e a 10 de outubro a mesma manobra, em maior escala, foi executada na parada militar de Satori. O tio relembrou as campanhas de Alexandre na Ásia, o sobrinho as marchas triunfais de Baco pelas mesmas terras. Alexandre era, certamente, um semideus, mas Baco era deus inteiro e, além disso, o deus tutelar da sociedade de 10 de dezembro. Depois da revista de 3 de outubro, a comissão permanente convocou o ministro da Guerra, de Outpool. Este prometeu que tais infrações da disciplina não mais se repetiriam. Sabemos como Bonaparte cumpriu, a 10 de outubro, a palavra empenhada por de Outpool. Na qualidade de comandante-geral do Exército de Paris, Changarnier comandará as duas paradas, sendo, ao mesmo tempo, membro da Comissão Permanente, chefe da Guarda Nacional, Salvador de 29 de janeiro e de 13 de junho, baluarte da sociedade. Candidato do Partido da Ordem às Honras Presidenciais, o suspeito monk de duas monarquias, ele nunca admitira até então a sua subordinação ao ministro da Guerra, sempre ridicularizara abertamente a Constituição republicana e perseguira Bonaparte com uma proteção ambígua e altiva.